Consideramos a seguir a definição das regras semânticas para a interpretação de fórmulas com quantificadores utilizando interpretações estendidas. Mas, antes de apresentar as definições formais, apresentamos um conjunto de exemplos que analisam de maneira informal a interpretação de fórmulas com quantificadores usando interpretações estendidas. Iniciamos com um exemplo que considera a interpretação de um quantificador universal como verdadeiro. Ou seja, analisamos em que condições um para todo, quantificador universal para todo, é verdadeiro. Seja aí uma interpretação sobre esse conjunto. Esse conjunto CC é o conjunto dos alunos de ciência da computação. E essa interpretação interpreta o predicado P de X como sendo verdadeiro se somente se o XI, o X interpretado, é um indivíduo inteligente. Ou seja, se somente se esse XI, que é um aluno de computação, é inteligente. Nessas condições, essa fórmula, a fórmula H, é interpretada como sendo essa sentença. Todo aluno de ciência da computação é inteligente, ou seja, para todo X é o caso de PX. PX é verdadeiro para todo X, ou seja, todo aluno de ciência da computação é inteligente. A questão que colocamos aqui é a seguinte: quais condições devem ser satisfeitas para se ter I de H igual a verdadeiro? H é essa fórmula. Em que condições essa fórmula é interpretada por I como sendo verdadeira? Vamos ver, vamos tentar responder essa questão. E dessa resposta teremos uma conclusão importante. Mas vejamos então qual é o raciocínio. Nós o apresentamos aqui. Para que a fórmula seja verdadeira, ou seja, para que o para todo x, px seja verdadeiro, isso só ocorre se, somente se, a interpretação dessa sentença é verdadeira, ou seja, a interpretação de que todo aluno de ciência da computação é inteligente é uma interpretação que tem como resultado verdadeiro. Mas isso ocorre se, somente se, para todo D no conjunto dos alunos de computação, de ciência da computação, temos que D é inteligente. Ou seja, D é um indivíduo do conjunto dos alunos de ciência da computação. E para todo D, esse D é inteligente. Em outras palavras, falando de maneira equivalente, para todo D pertencente a CC, CC é o conjunto dos alunos de ciência da computação, é o caso que D é inteligente. D pode ser o Zé, pode ser a Maria, pode ser o Rodrigo, pode ser a Ana. Ou seja, para qualquer indivíduo desse conjunto, para qualquer D pertencente a CC, temos que D é inteligente. Em outras palavras, para todo D desse conjunto, para todo aluno de ciência da computação, a aplicação do predicado semântico PI, que é o resultado da interpretação que I dá a P, esse PI aplicado a D, a esse indivíduo desse conjunto, tem como resultado verdadeiro. Ou seja, D é um indivíduo inteligente. Falando a mesma coisa por outras palavras, isso significa dizer que para todo D do conjunto CC, para qualquer aluno de ciência de computação, se X é uma variável que é interpretada como D, então Px é interpretado como sendo verdadeiro. Em outras palavras, se esse X que está aqui é interpretado como sendo D, a interpretação desse Px é interpretado como sendo verdadeiro.
essa ideia escrita de uma outra maneira, um pouco mais formal. Isso equivale a dizer que para todo D no conjunto CC, do conjunto dos alunos de ciência da computação, X for interpretado como sendo D por essa interpretação estendida, a interpretação de PX é verdadeira. Portanto, essa fórmula é verdadeira se, somente se, para qualquer aluno de ciência da computação, se o X for interpretado como sendo esse aluno, a interpretação que temos para PX é verdadeira. O que estamos dizendo aqui é que para todo aluno de ciência da computação, se X for interpretado como sendo esse aluno, X, ele é inteligente. É verdadeiro que ele é inteligente. I de P de X é verdadeiro, ou seja, esse aluno é inteligente. Conclusão de toda essa história. Temos a conclusão 1. I de para todo X, PX é verdadeiro, se, somente se, para todo D que pertence ao conjunto CC, que é o conjunto dos alunos de ciência da computação, X é interpretado como sendo D, a interpretação de P de X é igual a T. Ou seja, todo aluno de ciência da computação é inteligente, porque P é um predicado que caracteriza as pessoas inteligentes. O resumo dessa folha é essa conclusão. Preste atenção nessa conclusão. É ela que nos guiará na definição formal da semântica do quantificador para todo. O próximo exemplo analisa as condições em que o para todo é falso. É um exemplo muito parecido com o anterior, só que agora pensaremos em que condições um para todo PX é falso. Seja aí uma interpretação sobre CC. CC é o conjunto dos alunos de ciências da computação. Novamente, o predicado P é um predicado que caracteriza as pessoas inteligentes. Ou seja, I de PX é verdadeiro se, somente se, XI, o X interpretado, é inteligente. Ou seja, esse indivíduo que está nesse conjunto é inteligente. Nessas condições, quando esse X é interpretado como sendo esse XI, PX é verdadeiro. Então, como anteriormente, essa fórmula é uma representação dessa sentença. Todo aluno de ciência da computação é inteligente. Aqui temos a fórmula H. Afinal, quais são as condições para se ter I de H falso? Vamos seguir um raciocínio similar ao raciocínio do exemplo anterior. O I de H é falso se somente se o I de para todo X PX é falso. Ou seja, um para todo ser falso. Olha, mas essa fórmula representa essa sentença. Então, essa interpretação é falsa se somente se essa interpretação é falsa. Ou seja, a interpretação de que todo aluno de ciência da computação é inteligente. Mas quando é que é falso que todo aluno de ciência da computação é inteligente? Olha, quando existe um D no conjunto dos alunos de computação e esse D não é inteligente. Isso é, existe um aluno que não é inteligente, existe um certo sujeito, um D, que não é inteligente. Em outras palavras, existe um D em CC, tal que D não é inteligente. Em outras palavras, existe um D em CC, tal que, quando o predicado semântico PI é aplicado em D, o resultado é falso. Isso porque D não é inteligente. Em outras palavras, existe um D em CC, tal que, se X é interpretada como D, então P de X é interpretado como sendo falso. Finalmente, temos que essa ideia equivale a essa, ou seja, existe um D em CC, tal que, se X é interpretado como D, a interpretação de PX, onde P é o predicado que caracteriza as pessoas inteligentes, o resultado é falso. Isso porque esse D que existe em CC é um indivíduo que não é inteligente, é falso que ele é inteligente. Conclusão 2.
I de para todo x, px é falso, se somente se temos esse fato, ou seja, existe um aluno de computação, tal que, quando o x é interpretado como sendo esse aluno, a interpretação de px é igual a f, ou seja, esse aluno de computação que existe é um aluno que não é inteligente, é falso que ele é inteligente. Preste atenção na conclusão 2. Usaremos a conclusão 2, como também a conclusão 1 obtida anteriormente, na definição formal da semântica do para todo. Veja agora em que condições um quantificador existencial é verdadeiro. O próximo exemplo analisa em que condições um existe é verdadeiro. É um exemplo muito parecido com os anteriores. Nos anteriores consideramos o para todo. Agora passaremos a considerar, em exemplos informais, o quantificador existencial. Inicialmente, vamos analisar em que condições um existe é verdadeiro. Seja aí uma interpretação sobre o conjunto dos alunos de ciência da computação. E P um predicado que caracteriza as pessoas inteligentes. Então a sentença existe aluno de ciência da computação que é inteligente é representada por existe x, px. Considere essa fórmula a fórmula G. Que condições precisamos ter para que G seja interpretada por I como sendo verdadeira? Olha, vamos seguir um raciocínio análogo ao raciocínio dos exemplos anteriores. I de G é verdadeiro se somente se o I desse existe x, px é verdadeiro. Temos aqui um existe verdadeiro. Mas esse existe é verdadeiro se a interpretação dessa sentença é verdadeira, porque essa sentença é representada por essa forma. Ou seja, estamos querendo estabelecer condições para que existe aluno de ciência da computação que é inteligente, isso seja verdadeiro. Mas dizer tal fato é equivalente a dizer que existe um certo D, um aluno, no conjunto dos alunos de computação, tal que esse aluno é inteligente. Em outras palavras, existe um D em CC, tal que D é inteligente. Em outras palavras, existe um D em CC, tal que, se aplicarmos o predicado semântico PI em D, o resultado é verdadeiro, porque D é inteligente e existe esse aluno inteligente. Em outras palavras, existe um D em CC, tal que, se uma variável x é interpretada como sendo D, o px é interpretado como sendo verdadeiro. Expresso tal fato de uma maneira mais formal, assim, existe um D em CC, tal que, se x é interpretado como D, a interpretação de px é verdadeira. Observe que aqui temos uma interpretação estendida na qual x é interpretado como sendo D, e esse D é um indivíduo do conjunto CC. E como esse D é um indivíduo inteligente, temos verdadeiro aqui. Ou seja, essa interpretação é verdadeira porque D é inteligente. Conclusão. Conclusão 3. I de existe x, px é verdadeiro. Isso equivale a dizer que existe um elemento em CC, um aluno, tal que, se x é interpretado como sendo esse aluno, a interpretação de px, que é o predicado que caracteriza as pessoas inteligentes, tem como resultado verdadeiro. Ou seja, dizer que existe alguém inteligente significa dizer que existe alguém em CC que é inteligente. No próximo exemplo, consideramos as condições para que um quantificador existencial seja interpretado como sendo falso. Quando aqui um existe, x, px é falso. Veja, seja aí uma interpretação sobre CC, conjunto dos alunos de ciência da computação. P, um predicado que caracteriza as pessoas inteligentes. Essas condições, a sentença existe aluno de CC que é inteligente, é representada por essa fórmula, a fórmula G. Estamos à procura de condições para que I de G seja falsa. Olha,
I de G é falso se I dessa fórmula é falsa. Ou seja, é falso que existe aluno de ciência da computação que é inteligente. Mas dizer que é falso que existe aluno de ciência da computação que é inteligente significa dizer que todos os alunos D no conjunto dos alunos de computação são não inteligentes. Ou seja, para todo D no conjunto dos alunos de computação, temos que D não é inteligente. É por isso que é falso que existe aluno inteligente. Em outras palavras, para todo D em CC, D não é inteligente. É por isso que é falso que existe alguém inteligente, algum aluno inteligente. Em outras palavras, para todo D em CC, se aplicamos o predicado semântico PI em D, o resultado é falso, porque D não é inteligente. Isso é, para todo D, D não é inteligente. Ou seja, não existe alguém que é inteligente. Em outras palavras, para todo D em CC, temos que, se X é interpretada como D, então P de X é interpretado como falso. Escrito de uma maneira mais formal, para todo D em CC, se X é interpretado como sendo D, a interpretação de PX é falso. Conclusão 4. Um existe é falso, existe x, px é falso, se somente se, para todo aluno, se x for interpretado como sendo esse aluno, a interpretação de px dá falsa. Ou seja, para qualquer aluno, temos que é falso que ele é inteligente. Nessa aula, apresentamos alguns exemplos informais a respeito da interpretação de quantificadores. Que condições quantificadores universais existenciais podem ser interpretados como sendo verdadeiros ou falsos. Nos próximos passos, vamos tentar formalizar tais noções. E o resultado será a definição formal de interpretação de fórmulas com quantificadores, de fórmulas da lógica de predicados que contém quantificadores logo no seu início.